Para tanto, eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, irmãos. E hoje nós vamos ver como nós devemos romper com o mundo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, durante algum tempo, da ciência, inclusive a ciência moderna, eles acreditavam que todo ser vivo necessariamente deveria ter algumas características, né? E vocês conhecem, né? Nascer, crescer, reproduzir, morrer. Mas uma característica que era intrínseca e necessária a todo ser vivo é que eles tivessem células, fossem um ser celular, tivessem células. Ou células eucarióticas ou procarióticas, aquelas que têm o DNA no seu núcleo ou espalhado por toda a célula. Até que, com o avanço da ciência, o aprimoramento dos microscópios e o estudo dos micro-organismos, eles passaram a estudar um ser vivo, microscópico, não é visto a olho nu, mas que derruba ou que pelo menos questiona, coloca em xeque essa forma de achar que todo ser vivo precisa ter células, que são os vírus. Os vírus, na verdade, são seres acelulares. Eles não possuem células, porém possuem carga genética. Mas para que eles possam sobreviver, para que eles possam se multiplicar, é necessário que eles vivam dentro de uma célula. Então, pensando no vírus da gripe, por exemplo, como é que ocorre? A gente passa pelo contágio da gripe, né, geralmente pelas nossas vias nasais, a gente respira o ar contaminado, e esses vírus vão se alojar lá nas células dos nossos pulmões. Lá eles invadem as nossas células, entram no núcleo da nossa célula e passam a contaminar essa célula e controlar essa célula. À medida que a célula vai se reproduzindo, ela vai contaminando todo o corpo. Então, ao contrário do que muitos pensam, quando a gente está perto de alguém gripado, a gente já começa a imaginar que a gente está contaminado ali, na verdade não. A célula ainda vai passar por um processo de maturação no nosso corpo até que ela vai se manifestar. E quando ela se manifesta, ou quando ela é percebida pelo nosso sistema imunológico, então ela já contaminou todo aquele órgão, nos contaminou de alguma maneira, né? No caso da gripe, ela contamina o nosso pulmão, as traqueias, enfim. E aí a gente passa por um processo de inflamação. E o que é essa inflamação? Nada mais é do que o nosso próprio sistema imunológico tentando matar o vírus. Então ele vai elevar a temperatura do nosso corpo, que nós chamamos de febre. Alguns sintomas vão começar a aparecer, a gente vai ficar mais cansado, com mais indisposição, porque nós vamos produzir mais glóbulos brancos para combater aquelas células, enfim. A gente vai se perceber doente. E aí a gente passa a tratar o sintoma. Na verdade, não tem como a gente tratar o vírus. Quem vai fazer essa eliminação é o nosso sistema imunológico. A gente vai tratar o sintoma da gripe. A coriza, sei lá, a tosse, a febre, o cansaço físico, enfim. Por que eu estou falando sobre isso, né? Porque nós temos a impressão de que o mundanismo na igreja é sintomático. Ou melhor, a gente só percebe o mundanismo em nossas vidas, ou na igreja do Senhor, a partir dos sintomas. E não a partir daquilo que ele é, de fato, um mal dentro da igreja. Por isso que ele se assemelha a um vírus, entende? O mundanismo, ele entra na igreja, ou ele entra em nossas vidas, e ele parece que não está lá. Aí ele vai se manifestar em algumas características, ou em algumas ações nossas. E geralmente nós fazemos isso, nós imaginamos que o mundanismo ou o secularismo é uma divisão, uma dicotomia na nossa vida. Isso aqui é sagrado, isso aqui é profano. Por exemplo, eu vi a igreja no domingo
é algo sagrado. Mas o meu relacionamento, o meu casamento, a minha relação com os meus funcionários, com os meus empregados, a minha relação com o meu patrão, a minha relação com os meus filhos é algo da minha vida comum, como se isso não fosse também pertencente a Deus e sagrado ao Senhor. Aí a gente começa a fazer algumas dicotomias. Por exemplo, na música, existe música de crente, existe música do mundo. Né? A literatura, existe literatura cristã e literatura mundana. E com isso, nós não estamos dizendo que muitas dessas músicas que são produzidas aí fora, elas não são pecaminosas, e são porque elas ferem a lei de Deus, elas ferem a santidade do Senhor. Basta você escutar a rádio e você vai ver que quase 100% das músicas fala de prostituição, de bebedeira, de traição, de adultério, de relacionamentos que estão desmoronando, de uma vida de devassidão. Os filmes, a mesma coisa, as produções de cinema vão no mesmo caminho, a literatura está se tornando cada vez pior. Nós não estamos dizendo que não exista, nós não só estamos dizendo que o mundanismo não é essa dicotomia. Mas o mundanismo é como um vírus que entra na nossa alma, que entra na nossa mente e que nos faz enxergar mesmo as coisas santas com o olhar do mundo. Não é à toa que em muitos lugares, em muitos arraiais evangélicos ou ditos evangélicos, quando se chega ao momento das músicas, a maior parte da música é muito mais voltada para as pessoas do que para Deus. É um louvor às pessoas, é uma palavra de motivação e não uma palavra de louvor a Deus, como nós fizemos aqui essa noite. Não é à toa que em muitos púlpitos a palavra de Deus não é exposta, mas é citado um tema e ao invés de se pregar e expor a palavra de Deus, trabalha-se aquele tema e geralmente é algo que vai alimentar o nosso ego, que vai nos motivar de alguma maneira. De fato, o mundanismo corrói a nossa visão de uma maneira tal que as nossas relações entre nós e os nossos irmãos da fé são corroídas. Ele faz uma distorção da realidade. Portanto, meus amados irmãos, nós passamos a tratar os sintomas sem tratar necessariamente o que causa esses problemas. Por isso, essa temática de hoje à noite é tão importante. Rompendo com o mundo, ou rompendo com o mundanismo, para que nós não venhamos tratar apenas os sintomas, mas que venhamos tratar esse vírus. E todos nós sabemos que vírus não se trata. Existem maneiras de você evitar o contágio. Você vai ter uma boa higiene, você vai ter uma boa alimentação para elevar o seu sistema imunológico. Vamos tomar vacinações, que são importantes em muitos casos, outros casos duvidosos. Porém, meus amados irmãos, é importante que a gente tome precauções para que a gente não fique contaminado, porque uma vez contaminados, resta-nos tratar os sintomas. Paulo escreve essa carta aos Romanos e do capítulo 1 ao capítulo 3 ele mostra, meus amados irmãos, como toda a humanidade está em uma condição natural de pecado e de inimizade contra Deus. No capítulo 1, a partir do verso 18, ele vai descrever o que é um homem depravado, um homem distante de Deus. Seriam, portanto, aqueles mentirosos, orgulhosos, inimigos da verdade, inimigos de Deus, que amam a mentira, que inverteram e ao invés de louvarem e adorarem ao Criador, passaram a adorar a criatura. Amantes do pecado, amantes de si mesmos, desobedientes aos pais. A lista lá é enorme. Mas já no capítulo 3, ele vai nos apresentar que o Deus de graça e o Deus de misericórdia é aquele que provê o escape e a salvação para cada um de nós. Paulo passa e se empenha em mostrar como Deus nos dá e nos entrega a salvação, sem que isso tenha o nosso esforço. Porque, de fato, nós não podemos conquistar a nossa salvação. Mas Cristo conquistou a nossa salvação na cruz do Calvário. Em toda a sua obra de obediência, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E Ele nos entrega essa salvação por meio da fé.
Aí nós nos lembramos, portanto, daquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, vocês têm paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a salvação é algo que é conquistado para nós e nos entregue por Cristo Jesus. Não há nada que possamos fazer. E ao final da exposição de toda essa obra salvífica, nós chegamos no capítulo 11 de Romanos e a partir do verso 33, Paulo vai fazer aqui um dos hinos, ou uma das doxologias, um hino de louvor a Deus, uma das mais belas registradas nas Escrituras. E ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando Paulo termina de expor essa conquista de Cristo em nos entregar a salvação, em nos reconciliar com Deus, o que lhe resta é um hino de louvor a Deus, um culto contínuo ao nosso Deus. Portanto, quando ele passa agora ao capítulo 12, passando para a parte em que ele vai aplicar essa doutrina na sua carta, ele diz: portanto, rogo-vos, pois, irmãos. Tendo em vista toda essa obra que vocês acabaram de ler, nós conhecemos sobre a obra da salvação realizada por Cristo Jesus. Paulo agora vai fazer um rogo, ele vai fazer um pedido, uma imploração à igreja de Romanos, e que também cabe muito bem a nós nos nossos dias. E a partir desses dois versos, que é esse pedido de Paulo, eu gostaria de responder a vocês. Como, portanto, nós vamos romper com o mundo? Como romper com o mundanismo? De fato, já fomos salvos por Cristo, já fomos regenerados por Ele, estamos sendo santificados e aguardamos a glorificação, mas devemos andar rompendo com o mundo. Portanto, a pergunta é: como viver rompendo com o mundo, ou rompendo com o mundanismo? Em primeiro lugar, irmãos, vejamos o verso 12, apresentando-nos como sacrifício a Deus. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diante de todo o benefício da salvação, diante de toda a obra realizada por Cristo, que nós não conseguiríamos conquistar nem realizar, o que é que Deus requer de mim e o que é que Deus requer de vocês? Culto. Deus requer de nós adoração, culto, serviço a Ele. Quando o povo de Israel estava preso e escravizado no Egito, a palavra que o Senhor enviava por meio de Moisés a Faraó é: deixa aí o meu povo para que me adorem ou para que me sirvam no deserto. De fato, nós fomos libertados do Senhor, do nosso pecado, das algemas que nos aprisionavam, dos nossos vícios, da nossa inimizade, da nossa injustiça contra Deus, de todo o escrito de dívida que constava contra nós, para que agora nós possamos, irmãos, prestar o nosso culto ao nosso Deus. Paulo utiliza a expressão aqui, irmãos, rogo-vos, porque ele está se associando a essa igreja, dizendo: eu estou pedindo a você. É uma súplica. E Paulo está suplicando que a igreja faça aquilo que é devido da igreja fazer, culto a Deus. Mas observe, meus amados irmãos, que há um fundamento nesse pedido e nesse culto. Ele diz: pelas misericórdias de Deus. Porque nós fomos alvos da misericórdia de Deus. Nós fomos alvos da boa mão do Senhor, que nos libertou dos nossos pecados, daquilo que nos aprisionava, para que agora possamos nos apresentar a Deus como sacrifício. Paulo já havia apresentado Jesus como sacrifício.
Aqui nessa carta de Romanos, observe comigo, voltem. Romanos 3, por gentileza, irmãos. Romanos 3, 24 e 25, ele diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, uma linguagem aqui sacerdotal, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O Senhor, Paulo, apresenta o nosso Senhor como este sacrifício no próprio capítulo 5, a partir do verso 8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E no verso 9, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Cristo é esse sacrifício vicário, é o derramamento de sangue que Deus exige para que nós sejamos salvos, santificados e purificados. E Paulo agora parece contradizer-se, dizendo: apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Como assim? O sacrifício não é Cristo? O que Paulo está fazendo aqui é lembrando a esses irmãos judeus que moravam em Roma e que conheciam todo o rito sacerdotal, que de fato era necessário o derramamento de sangue. O animal era cortado, o seu sangue era derramado sobre o altar e uma vez por ano era aspergido sobre a tampa do propiciatório. Por isso a palavra propiciação, para aplacar a ira de Deus e para que Deus não consumisse o povo por causa do seu pecado. Mas uma segunda oferta, ou um segundo sacrifício era realizado, chamado de holocausto, que é composto por duas palavras, a palavra holos, que significa todo, e caustos, queimado. Era um sacrifício em que o animal ele era todo consagrado a Deus. Ele era queimado por inteiro, nenhuma das suas partes era removida, nada era tirado desse animal. Essa era chamada de oferta pacífica ou a oferta da aceitação, simbolizando que Deus aceitou o sacrifício anteriormente realizado. Paulo está dizendo, porque Deus aceitou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, todo o sangue derramado, agora apresentem vocês, os vossos corpos, como holocausto a Deus. O corpo aqui somos nós por inteiro. É muito comum nos nossos dias as pessoas dizerem: não, mas Deus quer o coração. Deus nos quer por inteiro. Não apenas o nosso coração, não apenas as nossas mãos, não apenas o nosso corpo, mas também a nossa alma e a nossa mente, como veremos agora. E, portanto, nós nos devemos nos apresentar por inteiros a Deus. Nenhuma parte de nós, nem de nossas vidas, deve ser escondida do Senhor. Pelo contrário, nós devemos nos apresentar ao Senhor por inteiro. Paulo nos ensina a nos dedicarmos por completo a Deus. Não apenas o nosso corpo, não apenas a nossa alma, não apenas a nossa mente. Entende a dicotomia que nós fazemos? A minha alma pertence ao Senhor, mas o meu corpo, minhas regras. Não, o meu corpo pertence ao Senhor, mas as minhas vontades e os meus desejos vêm em primeiro lugar. Essa é uma postura mundana, é o mundo quem faz isso. É o mundo quem vive em dicotomias, achando que existe mal no bem e um pouco de bem no mal, a teoria lá do engano. A verdade, meus amados irmãos, é que Deus nos quer por completo uma vida de retidão e de santidade. E veja como deve ser esse culto, ele diz, por sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo porque ela procede dessa vida interior que Cristo nos deu, a nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida por meio do seu Filho. Portanto, o nosso culto é fundamentado nessa obra salvífica. Não é baseado no nosso tempo, irmãos. Porque muitas vezes nós vivemos como o mundo faz, deixando sempre um pouquinho do nosso tempo para a nossa família, um pouquinho do nosso tempo para Deus, um pouquinho do nosso tempo para amar o próximo, e
restante do nosso tempo, a maior parte do nosso tempo, nós nos voltamos para nós mesmos. O nosso culto não é baseado no nosso relógio. O nosso culto é baseado naquilo que Cristo realizou por nós. E quando nós tivermos isso em nossa mente, quando o vírus do mundanismo ser removido da nossa mente, então essas coisas que nos impedem de apresentar o nosso culto vivo, baseado na obra de Cristo, vai sair da nossa vida. E nós vamos entender que eu sirvo ao Senhor, porque Ele me salvou e agora Ele exige de mim gratidão. Eu venho ao culto no domingo à noite porque eu reconheço que eu era um miserável pecador, mas agora eu sou salvo por Cristo Jesus. Porque eu reconheço que eu estava morto, mas Ele me deu vida. Que eu merecia a condenação eterna, mas Ele me deu vida eterna no Seu Filho amado. Então, é fundamentado nessa nova vida que recebemos do Senhor, mas também é um culto santo, porque o nosso Deus é um Deus santo. E deve ser influenciado pelo Espírito Santo no nosso coração. É Ele que deve trazer e motivar o nosso coração a estar aqui na comunidade, na congregação dos santos, para louvar e bendizer ao nosso Deus. Para que em nossa vida, tudo que façamos cheios de santidade, cheios de graça, cheios de amor, cheios de pureza. E Ele diz mais, para que seja agradável a Deus. Agradável ao Senhor. Não é que seja apenas aceito. Tem que ser agradável. Sabe perfume? Todo perfume é cheiroso, concorda? Mas nem todo perfume é agradável. Todo perfume tem cheiro, né? E aí vai depender do nosso olfato também, né? A gente ter a se agradar ou não de um perfume. Tem gente que gosta de determinado perfume porque é agradável à sua nariz. E o que Paulo está dizendo aqui é que o nosso culto não deve ser apenas cheiroso, não deve ser apenas aceito por Deus, tem que ser agradável a Deus. E o nosso culto será agradável a Deus quando ele for espiritual e cheio de conhecimento, que ele diz que é o nosso culto racional. Entende? Não é um culto apenas da lógica, mas é um culto espiritual. Tudo que nós fazemos aqui, meus amados irmãos, deve ser com intenção, com conhecimento, com desejo, com vontade. É por isso que nós iniciamos o culto com um prelúdio, louvando a Deus pela sua comunidade. Logo em seguida, o liturgo vem e faz a leitura do salmo, que geralmente nós fazemos em uníssono, mas é Deus falando conosco, e nós respondemos a Deus com um cântico que geralmente é do nosso cenário. Depois o Senhor fala conosco novamente, denunciando o nosso pecado, nós fazemos uma oração de contrição de pecados e louvamos a Deus contristados, entristecidos, confessando o nosso pecado. E agora, tendo a certeza que fomos perdoados, nós louvamos a Deus. Depois o Senhor fala conosco, mais uma vez, por meio da sua palavra. E nós respondemos ao Senhor com sim, Senhor. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Nós louvamos, bendizemos, encerramos. Um culto percebe que é um diálogo entre nós e o nosso Deus. Não se começa uma conversa pela metade. Uma conversa se começa pelo começo e acaba no final. Eu sei que é óbvio dizermos isso. Mas o nosso culto tem que ser agradável a Deus. Tem que ter intenção. Na hora de louvar, eu tenho que abrir a minha boca e cantar. Na hora da palavra, da leitura e da exposição, eu tenho que abrir o meu coração e o meu ouvido e receber a palavra de Deus. Mesmo que seja eu aqui pregando. Falhos, cheios de defeitos, não é sobre mim, é sobre esta palavra. A verdade não é minha, a verdade é a verdade da palavra de Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados, devemos confessar de verdade. O nosso culto tem que ser um culto agradável a Deus. Mas ele diz, apresentando-vos como sacrifício. Mas um segundo ponto aqui, como romper com o mundo? Em segundo lugar, não nos conformando ou não tomando a forma do mundo. Vejam comigo o verso 2, a primeira parte, diz assim, e não vos conformeis com este século, ou não vos conformeis com este mundo, ou não vos conformeis com os valores desse mundo.
Paulo agora vai mostrar o que nós devemos evitar, ou o que nós não devemos fazer, seguir os valores deste século. Na semana passada, o presbítero Gerson pregou em 2 Coríntios 5,17, que diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. De fato, meus amados irmãos, nós devemos evitar a forma do mundo, ou a forma do mundo. O mundo tem suas características, ele tem a sua maneira, ele tem os seus valores, que não são os nossos valores. Deus nos chama para sermos iguais a Cristo. Evitar a forma do mundo, ou evitar o mundanismo, é mais do que, por exemplo, realizar algumas mudanças superficiais na nossa vida. É só usar determinado tipo de roupa, é só escutar determinado tipo de música, é só assistir determinado tipo de filme, ler determinado tipo de livro. Não é sobre isso apenas. Essas coisas até têm o seu valor em certa medida, é claro, senão a gente vira um fariseu. Mas a verdade, meus amados irmãos, é que romper com o mundo, ou não tomar a forma do mundo, é nos moldarmos a Cristo e ao caráter de Cristo. Romanos 8:29, por gentileza, se você puder voltar, o apóstolo Paulo vai dizer: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A palavra do Senhor nos mostra o tempo todo que nós devemos ser parecidos com Cristo, tomarmos o exemplo de Cristo, tomarmos a forma de Cristo. A nossa forma não é a forma do mundo, a forma é a forma de Cristo. Lembrem, lá em Efésios capítulos 5 e 6, quando Paulo vai falar sobre como deve ser a postura do cristão na sua casa, ele diz: o marido deve ser o modelo de Cristo. Assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. A forma é a forma de Cristo. Assim como a esposa que também deve tomar a forma de Cristo, assim como Cristo se submeteu a Deus e a igreja está submetida a Cristo, a esposa deve ser submissa ao seu marido. O pai deve amar o seu filho como Deus ama a sua igreja, ou como Cristo ama a sua igreja. O filho deve ser obediente aos seus pais, assim como Cristo foi obediente e é obediente a Deus. Nós devemos, meus amados irmãos, como servos, servir aos nossos senhores, aos nossos patrões, como para o Senhor. Percebe que a forma é Cristo? O mundo tem a sua própria forma, ele diz como é que deve ser a mulher. Empoderada, ensimesmada, cheia de si mesma, cheia de depressão, cheia de enfermidades da psique, da alma, porque tiveram a sua feminilidade distorcida por este século. Da mesma forma, os homens, sem masculinidade, fugindo das suas obrigações, homens maus, severos com seus filhos e suas esposas, filhos que não obedecem aos pais, e que por conta disso sofrem o dano do seu pecado, indo mesmo à morte, porque não escutam os conselhos de seus pais. O mundo tem essa forma, mas a nossa forma é a forma de Cristo. Irmãos, não permitamos que o mundanismo entre em nossos lares, em nossas casas, na nossa igreja. Temos que tomar a forma do nosso Senhor, eliminar de vez o vírus do mundanismo do meio de nós. Dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas vontades, das nossas posturas, dos nossos relacionamentos, inclusive do nosso culto. Para que a gente não venha aqui buscar uma palavra. Porque eu estou precisando ouvir uma palavra. Porque eu briguei com meu vizinho. Aí eu chego lá na igreja e está dizendo: teu inimigo vai ver você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. E você de mal com seu vizinho intrigado com ele. Ele não está vendo Jesus em canto nenhum. Não é sobre sermos elogiados por Deus. Não é sobre isso. É sobre sermos moldados por Deus.
ser refeitos pelo Senhor, ter um novo caráter. Por isso, nós precisamos observar esse primeiro ponto aqui de Paulo, que é: não tomem a forma do mundo, não sejam conformados ao mundo. A esse terceiro e último ponto, irmãos, ele diz, mas, ele vai começar a aplicar aqui o que nós devemos fazer. Mas transformai-vos, ou sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se por um lado Paulo diz, não tomem a forma do mundo, agora ele vai mostrar qual é a forma que nós devemos ter, ou como nós devemos prosseguir. Em primeiro lugar, ele diz, sejam transformados. Essa palavra aqui, transformados, é bem legal. É a palavra metamorfose. É aquele mesmo processo que a borboletinha passa. Ela nasce como uma larva, se transforma numa lagarta. Depois ela passa por um processo de metamorfose, de transformação. Ela vai para dentro de um casulozinho, passa ali alguns dias. E quando o casulo eclode, ela se tornou uma borboleta. Ela foi totalmente transformada. Não há resquício de que ela foi uma lagarta. O que Paulo está dizendo aqui é: sejam transformados. Não é igual ao mundo, é diferente do mundo. O Senhor não nos chamou para sermos iguais ao mundo, no sentido de seus valores, de seus costumes, de sua cultura. Ele nos chamou para ser diferente. E é por isso que o mundo odeia Cristo, e é por isso que o mundo odeia a igreja do Senhor, porque nós somos de fato diferentes deles. E Jesus disse isso: o mundo me odeia e odiarão a vocês também. Se tiver dúvida, leia o capítulo 18, 17 de João. Aí vocês vão ver o tamanho do ódio do mundo. Mas ele diz, vocês devem ser transformados pela renovação da vossa mente. A palavra do Senhor nos revela o tempo todo que nós estamos passando por esse processo de transformação. Filipenses 1:6 vai dizer que nós estamos sendo transformados até o dia de Cristo, aperfeiçoados até o dia de Cristo. Paulo vai repetir algo semelhante no capítulo 2, verso 12. Essa transformação, essa progressiva santificação que é realizada por nós por meio do Espírito Santo, irmãos. É aquela velha história: venham a Cristo, venham como você se encontra, venha como você está. Mas não é para permanecer como nós éramos. É para sermos transformados, modificados, metamorfoseados pelo Senhor. E a nossa vida cristã, irmãos, é assim, de transformação. Nós não podemos ser aquele mesmo crente que nós éramos quando iniciamos a nossa jornada. Não dá para nós termos o mesmo caráter que nós tínhamos quando nós recebemos o Senhor, ou quando ouvimos o chamado eficaz do Senhor e atendemos esse chamado. Devemos avançar em santidade, avançar em santificação, avançar em serviço, avançar em dedicação a Deus, avançar em unidade, avançar em amor. É sempre melhorar, é uma escadinha que a gente vai subindo, progredindo, melhorando. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus, melhorados, burilados. Isso vai acontecer, meus amados irmãos, como diz o apóstolo Paulo, pela renovação da vossa mente. Aqui ele está falando sobre o nosso entendimento, termos um entendimento renovado das coisas. O nosso conhecimento é um conhecimento que agora passou por uma renovação, porque nossa visão não é mais a visão antiga, a visão do velho homem. Não, é uma nova visão, é uma nova postura. É uma mente renovada. Escrevendo Paulo aos Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se há algum louvor, nisso pensai. Essa é a nova postura do crente que tem a sua mente renovada. A gente pensa na verdade. A gente pensa no que é honesto. A gente pensa no que é bom. É isso que a gente enche a nossa mente.
o nosso coração. É diferente do mundo que enche de intriga, de inimizade, de porfia, de mundanismo, de sensualidade, de inveja. A gente enche a nossa mente com essas coisas para uma finalidade, vejam, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é a vontade preceptiva de Deus, dos seus preceitos, da sua lei. O que é bom, o que é agradável a Deus, o que é perfeito. É aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Isso é bom, isso é agradável, isso é perfeito. E nós só somos capazes de viver de uma maneira aceitável por Deus quando a nossa mente é transformada, quando o nosso corpo é transformado, quando nós somos transformados por completo, rompendo com o mundo. Se entendermos que o mundanismo de fato age como um vírus na nossa vida e na nossa igreja, devemos, em primeiro lugar, evitar o mundanismo, nos vacinando contra ele, tomando as medidas necessárias. E eu vou repetir. Em primeiro lugar, ofereçam-se cada um de vós a Deus. O autor aos Hebreus, capítulo 13, verso 15 em diante, diz: por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque tais sacrifícios Deus se agrada. Quer agradar a Deus? Que o seu lábio seja cheio de louvor a Deus. Quer agradar a Deus? Faça aquilo que é bom, aquilo que a palavra de Deus diz que é bom. Se importe com quem está do seu lado, com as pessoas que ainda não receberam a Cristo e que precisam ser alcançadas. Isso é agradável a Deus. Não se conforme ao mundo. Pelo contrário, Paulo escrevendo aos Colossenses 3, ele diz assim, a partir do verso 5, exterminai, eliminem as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria. Exterminem. Porque essa é a forma do mundo, irmãos. E nós devemos, de fato, exterminar essas coisas de nós, pelo poder da ação do Espírito Santo. E, por fim, sejamos transformados pelo Senhor. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versos 2 e 13, ele diz assim, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são daqui da terra. Porque vocês morreram e a vossa vida agora está escondida em Cristo, em Deus. Rompamos com o mundanismo. Nos entreguemos ao Senhor. De maneira entendida, com a nossa mente, mas também com o nosso corpo, com a nossa alma, com as nossas ações. Não é fácil. É claro que não. Mas nós devemos lembrar que é Deus quem realiza em nós tanto o querer como o efetuar. É Ele que está nos preparando, é Ele que está nos aperfeiçoando, é Ele que está nos moldando, é Ele que está nos transformando. A obra é dele, nós pertencemos a Ele. E cabe-nos nos quedarmos aos pés do Senhor, para que aquilo que nós ouvimos com entendimento possa ser prático na nossa vida.